Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E a celeuma em torno da suposta intenção do PCC de sequestrar, matar Sérgio Moro tem mais um episódio que coloca água na suspeita manifestada pelo presidente Lula no que diz respeito a se tratar de uma armação. Tem cara de armação, cheiro de armação, e só falta ficar mais claro um pouco que se trata de armação. Que armação? Armação de Sérgio Moro, acostumado a armações, como bem demonstrou a Vaza Jato, e que até mesmo o Supremo Tribunal Federal e a ONU consideraram autor de armações. Sérgio Moro pode ter perpetrado mais uma e ninguém vai se surpreender se isso tiver acontecido. Quem vos fala isso é uma das vítimas de Sérgio Moro, este que vos fala. Então, vamos lá. Sérgio Moro aparece, o nome de Moro aparece já nas primeiras horas do dia, já nos últimos 3 dias. O Sérgio Moro, já nas primeiras horas do dia, aparece 2, 3, 4, 5 vezes nas manchetes iniciais dos portais, nas manchetes dos jornais do dia, e ao longo do dia são centenas de menções a um juiz que supostamente seria o grande vingador, que estaria amedrontando o PCC, que o PCC quer pegar porque provavelmente ele estaria dando um combate extraordinário ao PCC, e isso é tudo mentira. O pior de tudo, minha amiga, meu amigo, é que isso é tudo mentira, é tudo invenção. O Sérgio Moro não é o principal alvo do PCC e, na verdade, está em curso uma investigação que pode concluir, veja bem, eu disse pode concluir, que o Sérgio Moro nem foi ameaçado coisa alguma pelo PCC. Então, de onde que vem isso? Isso vem primeiro do fato de o nome do Moro ter sido contrabandeado pela juíza Gabriela Hart, juíza substituta do caso na 9ª Vara Federal de Curitiba. Ela foi colocada naquela vara para cobrir as férias de uma outra juíza que não tinha feito nada disso, não tinha empreendido nenhuma busca sob o nome de Sérgio Moro, até porque se tivesse que fazer alguma operação seria por conta do procurador Lincoln Gakia, que ele vem sendo ameaçado há anos e anos e anos pelo PCC, inclusive recentemente nessa operação que essa juíza deflagrou. A partir de fevereiro, ela assume agora em fevereiro esse cargo aí na 9ª Vara Federal de Curitiba, e nesse caso ela deflagrou a operação e colocou o Sérgio Moro como centro de tudo, sendo que as próprias provas mostram que não há nada tão importante contra o Sérgio Moro quanto contra o promotor Gakia. Mas, na verdade, há uma tentativa clara da grande imprensa de vitimizar o Sérgio Moro, não é? De apontá-lo como um herói vingador contra o PCC. Ano passado, durante o processo eleitoral, antes de a mídia concluir que só lhe restava Lula para derrotar Bolsonaro, a mídia tentou inflar o Sérgio Moro, fez reportagens laudatórias para o Sérgio Moro, e aí o Sérgio Moro acabou, por incrível que pareça,
se acompliciando a Bolsonaro, e agora inclusive o Moro e o Bolsonaro estão marcando para quando o Bolsonaro voltar ao Brasil uma reunião para eles acertarem os ponteiros e fazerem uma aliança. Está se cogitando uma grande aliança entre Sérgio Moro e o bolsonarismo, e é muito provável que o Moro vai acabar migrando para o PL. Isso já está, apesar de que no PL tem muita gente que não gosta do Moro. Seja como for, hoje estoura a notícia bombástica no site Consultor Jurídico que a juíza Gabriela Hart, aquela que fraudou o caso do sítio de Atibaia, a Justiça Federal de Brasília, o TRF1, considerou que a juíza Gabriela Hart condenou Lula a 12 anos de prisão no caso do sítio de Atibaia sem provas, não é? E essa juíza Gabriela Hart, ela foi repreendida inclusive por usar a sentença de Moro no caso do triplex para condenar o Lula no caso do sítio de Atibaia. Foi referendada pelo ultra antipetista TRF4, não é? E depois foi tudo anulado nos tribunais de Brasília, depois que o Supremo Tribunal Federal e a ONU consideraram o Moro suspeito para julgar Lula. E agora a notícia bombástica de que a Gabriela Hart usurpou uma investigação paulista, não é? Porque essa investigação contra o PCC é atinente ao governo de São Paulo. Ah, mas o Moro é senador, então isso justifica a entrada de uma juíza federal no caso. Não justifica, porque o caso do PCC com o Moro, se é que existe, ele não tem nenhuma vinculação com o mandato de Moro como senador. Então é absolutamente ilegal, como nós vamos ver aqui, essa notícia está rolando na manhã desse sábado, é uma notícia bombástica, e ao que, investigando mais, você descobre na internet que a 9ª Vara Federal de Curitiba já está com a investigação engatilhada contra a juíza Gabriela Hart para saber por que é que ela fez isso. Por que é que ela pegou uma investigação paulista que deveria ser investigada e julgada pela Justiça Estadual de São Paulo e levou lá para Curitiba, para uma vara federal? Qual é a explicação? E, na verdade, tudo isso suscita uma grande questão, uma grande pergunta. Por que é que o Sérgio Moro é que está bombando a cada 20 minutos, 15 minutos, os portais da grande mídia, da mídia comercial, eles publicam alguma matéria envolvendo o Moro e o PCC. É sem parar, o tempo inteiro. Sem parar o tempo inteiro e repetindo notícias. As notícias vão se repetindo sobre o mesmo assunto, já falaram 10 vezes a mesma coisa, que o Moro ia ser sequestrado, é sempre a mesma conversa. Eu, inclusive, já comecei um trabalho para mostrar a repetição ad nauseam, não é? Até a gente sentir náuseas, do caso envolvendo o Sérgio Moro e o PCC, porque realmente não há nenhuma justificativa. E ao jornal El País, inclusive, o promotor Gaquia disse que não vê razão para toda essa celeuma em torno do Moro, porque ele é o maior alvo do PCC. O Moro, inclusive, como ministro da Justiça, ele não tem responsabilidade nenhuma na transferência do Marcola, não é, para o presídio de segurança máxima, e estão dizendo que o Marcola queria matar o Sérgio Moro por proibir visita íntima para o Marcola, uma história muito complicada aí que não bate. Então vamos ver aqui as matérias de hoje e dos últimos dias sobre o assunto, que mostram como é suspeita a ação dessa juíza Gabriela Hart, que tem um longo histórico antipetista e de servilismo
a Sérgio Moro, de submissão a Sérgio Moro, ao ponto de copiar as sentenças dele como se fossem dela. Primeiramente, nós temos essa matéria aqui da Veja, que saiu agora há pouco, que repete o que já saiu em vários veículos. Não é Sérgio Moro o inimigo número 1 do PCC. A Polícia Federal desarticulou a quadrilha que queria sequestrar o senador e outras autoridades, supostamente. Há 2 décadas, combatendo as facções criminosas, o promotor paulista Lincoln Gaquia, membro do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de São Paulo, é o inimigo número 1 do primeiro comando da capital e o alvo principal do PCC nesse caso. Por que é, então, que só o Moro está aparecendo no noticiário? Vá ao noticiário de hoje, nos todos os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, o Globo, não é? Todos os portais da mídia corporativa, e veja se você acha o nome desse promotor, que é o alvo principal. Não só falam de Sérgio Moro. O promotor-alvo do PCC está, inclusive, no topo da lista de decretados. E ele se perguntou a mesma coisa que eu estou perguntando aqui. Ó. Ele questionou o protagonismo de Moro. Não é? Aqui você tem, então, uma notícia muito mais impressionante, que é o seguinte fato: Justiça Federal do Paraná é incompetente para investigar o plano contra Sérgio Moro. E aqui a matéria diz o seguinte, é isso que eu resumi para você, eu não vou ler tudo isso porque vai ficar muito tedioso, e eu resumo para você, simplesmente é o seguinte: a Justiça Federal do Paraná, ela não pode se meter em investigações estaduais, e uma, inclusive, que diz respeito a São Paulo, porque a atuação do PCC é em São Paulo, não é? Então ela não deveria. Tem vários especialistas aqui que dão parecer dizendo que, primeiro tem aqui o artigo 109, inciso 4º da Carta Magna, estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens e serviços ou interesse da União, e que não é esse caso, não é? Auri Lopes Júnior, professor de Direito Processual Penal da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, afirma que não é o caso de aplicação da súmula 147 do STJ. Ele diz: a competência da Justiça Federal seria atraída se o crime fosse praticado contra servidor público no exercício das funções. Tem de ter a atualidade do exercício. Ele é senador hoje, mas os crimes não têm qualquer relação com isso. Então aí você tem vários aqui nessa matéria, vários juristas dizendo isso, que não tem sentido essa juíza ter pegado para si esse caso do Sérgio Moro. Por que ela fez isso? Evidentemente com interesse político. E ela fez isso, esse promotor Gaquia, dando uma entrevista ao portal UOL, ele disse o seguinte: olha, eu nunca vi na minha carreira uma investigação andar tão rápido, porque ela assumiu a investigação em fevereiro e agora em março já acabou a investigação e já mandou prender todo mundo. Então, um período de 45 dias, ela simplesmente iniciou e terminou a operação e prendeu um monte de gente. Isso é inédito, não é? E demonstra claramente uma pressa em promover esse episódio todo. A Polícia Federal, inclusive, se irrita com a decisão dela de abrir o sigilo para a imprensa dos fatos encontrados pela investigação, porque realmente essa abertura, além de demonstrar o interesse dela em ampliar a vitimização do Sérgio Moro, ainda atrapalha a investigação. E aqui, numa entrevista ao jornal É o País, o procurador, que é o alvo primordial do PCC, ele diz: o último plano para matá-lo a ter sido descoberto é de dezembro. Aqui o É o País pergunta: o último plano para matá-lo é de dezembro do ano passado. E ele diz, o promotor: o último revelado, existe uma ordem da cúpula do PCC para que me matem. Acabei sendo o único responsável pela transferência no começo de 2019 dos líderes para o sistema penitenciário federal.
era uma questão de segurança, porque havia um plano iminente de resgate. Houve um acordo inicial para que a solicitação fosse coletiva dos secretários estaduais de segurança, das administrações carcerárias do Ministério Público e minha, mas coincidiu com uma época de transição política muito difícil e desistiram. Me vi compelido a fazer sozinho. Portanto, a solicitação não foi feita para transferir o Marcola, com todo respeito, nem pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro, nem pelo governador João Dória. Eu, o procurador, assinei o pedido e o juiz tomou a decisão. Para o PCC, acabei como a figura pública que pediu historicamente sua transferência para fora do estado de São Paulo e ficou como uma coisa pessoal. Então, veja, ele já desmascara toda essa história, né, de que o Moro virou alvo do PCC por ter transferido Marcola. Agora mudaram a história e dizem que é porque o Moro proibiu visita íntima, mas na verdade o que falaram primeiro era isso, que a transferência do Marcola era a causa de quererem matar o Moro. Gabriela Hardy, aqui o jornal Folha de São Paulo, cita o episódio do corte e cola dela tal, e ela inclusive teve a sua condenação do Lula anulada pela própria Justiça por falta de provas. A Justiça Federal de Brasília decidiu que ela condenou o Lula, no caso do sítio de Atibaia, sem provas, numa sentença porca que citou, que reproduziu a sentença do Sérgio Moro no caso do Triplex. E o advogado do grupo Prerrogativas, o Marco Aurélio Carvalho, quase que o porta-voz do Prerrogativas, diz que sabe o que Moro fez no verão passado e que suspeitas sobre ele são mais do que naturais, porque ele simplesmente é um juiz condenado pelo STF e pela ONU por suspeição de ter usado o poder do judiciário brasileiro de forma política contra Lula. Essa é uma acusação que não é só da justiça brasileira, é da Organização das Nações Unidas, como se fosse pouco. Então, revoltar-se por Moro estar sendo acusado de armação chega a ser uma piada, não é? E evidentemente esse caso de a Justiça Federal do Paraná entrar num caso estadual de São Paulo, com certeza essa juíza tinha muito mais coisa para fazer lá em Curitiba, né, na Vara Federal de Curitiba, e veio se preocupar com um caso que envolve quem? O Sérgio Moro. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção, deixar meu melhor abraço para todo mundo.